40 dias de prosperidade bíblica. Quem já aprendeu alguma coisa, diga amém. Já aprendeu algum princípio, algum versículo que chamou tua atenção? Sim, de verdade? Está fazendo sentido para você caminhar nessas semanas falando sobre isso? Então hoje a gente vai ir para mais uma mensagem, a 6ª mensagem da série, mas eu gosto de fazer uma espécie de resumão, né, para que quem está chegando agora, quem ainda não ouviu as primeiras mensagens, não fique desconectado. Nós começamos então, há 5 semanas atrás, esta é a 6ª semana, a falar sobre o tema prosperidade bíblica. São 40 dias, são 7 domingos ou 7 mensagens, onde nós estamos construindo. O pessoal fez a manutenção. Vai lá. Mais para cá. Eles fazem uma coisa chique aí, né, Paulo? Se ficar fechado já tá bom, né? Ficou legal, ficou legal. Obrigado, Paulo. É provisório, mas vai sair, não vai ficar aí não, em nome de Jesus, amém? Obrigado, Paulo, pelo coração. O pessoal fez a manutenção aqui, porque por isso que tem live, né? Eles andaram tendo que mexer aqui por baixo. Nós estamos algumas semanas já com problema técnico. Mas que bom. Eu vou caminhar um pouquinho menos também, vou ajudar na tua manutenção, viu, Paulo? Para não abrir essa porta aqui. Queridos, nós então estamos caminhando nessas semanas com esse tema. E qual é o objetivo do tema? 40 dias de prosperidade bíblica. Vamos lá. Nós sabemos que existem muitas distorções. Existem heresias e existem pessoas, inclusive, feridas pelo tema da vida financeira misturado com a fé. Existem maus testemunhos, existem pessoas que fizeram coisas erradas, existem igrejas que não trataram o tema com responsabilidade, a gente sabe disso. Então, ou a gente finge que isso não existe e não trata das questões financeiras e edifica a igreja para uma vida de prosperidade, ou a gente enfrenta isso e traz um alinhamento teológico, traz uma saúde bíblica para o entendimento que as pessoas precisam ter sobre isso. E nós resolvemos enfrentar. Então, qual é o desejo? Que nessa jornada de alinhamento teológico e de alinhamento em relação aos princípios da palavra de Deus, quando a gente fala sobre fé e finanças, a gente também possa tirar as pessoas de 2 lugares que nós não podemos estar. Primeiro, existem pessoas que quando descobrem textos bíblicos relacionados a finanças, eles usam esses textos para viver uma vida de barganha com Deus. E está errado. A Bíblia não é um instrumento de barganha e versículos bíblicos não podem ser usados de maneira distorcida para colocar Deus na parede. Tem gente que quando vai orar parece que está dizendo, Deus, tu é obrigado a me dar alguma coisa. E Deus não é obrigado a nada. A prosperidade, ela é construída por uma vida de relacionamento e obediência à palavra. Uma pessoa que se relaciona com o Pai e que obedece a palavra, ela vai prosperar, porque a palavra de Deus é cheia de ensinamentos sobre prosperidade. Então, basta você obedecer. Então, esse lugar do texto usado de maneira distorcida e às vezes até de maneira desonesta intelectualmente, não é o nosso lugar. Diga, esse não é o meu lugar. Tá? Não é o nosso lugar. Por outro lado, existe um outro lugar que também não deve ser o nosso, que é aquele lugar onde as pessoas, elas têm uma visão tão equivocada sobre prosperidade na Bíblia, que elas acham que prosperar é até pecado. Elas pensam que uma vida de prosperidade não é espiritual, elas pensam que uma vida de abundância é uma coisa que distancia elas de Deus, elas não conseguem imaginar que Deus e dinheiro podem ser tratados no mesmo ambiente, que as coisas de Deus e que as coisas relacionadas à vida material e à prosperidade e abundância não podem ser vividas na mesma fase ou no mesmo tempo da vida delas. Isso é uma mentira. A palavra de Deus diz, Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Existem milhares de textos bíblicos que falam sobre riqueza, dinheiro e abundância. Se não fosse importante para a gente, como filhos amados de Deus, não estava na Bíblia. Se está lá, é porque nós podemos desfrutar, é porque Deus quer que a gente desfrute dessa prosperidade. Então diga comigo, esse lugar
Também não é o meu lugar, né? Esse lugar onde quando eu prospero eu me sinto mal, eu me sinto culpado, quando o meu dinheiro cai na conta e a comissão foi maior, parece que eu logrei alguém. Tem gente que tem uma crença de merecimento tão baixinha, que quando ela recebe um salário, um aumento, uma promoção, ela se sente culpada, parece que ela está vivendo no pecado. Fiquei menos espiritual a partir de agora, né? E esse lugar não é o nosso lugar. Sabe qual é o nosso lugar? É o lugar onde nós vamos para a palavra de Deus e vivemos pela fé todas as promessas da palavra de Deus. Você pode dar um amém? Todas as promessas da palavra de Deus são para nós, e inclusive quando nós falamos de prosperidade. O versículo base para a nossa série é esse. Você já deve ter cansado de escutar, mas eu vou falar de novo. Nós temos uma palavra que diz que se dermos, nós receberemos. E um princípio que a gente aprendeu aqui já, e eu tenho repetido isso algumas semanas, que quando nós damos, nós sempre vamos dar de acordo com a nossa capacidade e com nossas condições. Ninguém dá algo que não possui. Ninguém dá além do que pode. Tudo que você dá, tudo que você deu um dia, qualquer contribuição que você fez, qualquer coisa que você fez de maneira generosa para abençoar alguém, sempre esteve debaixo de um limite que era o teu limite. Seja o teu limite financeiro, seja o teu limite de possibilidades ou de recursos. Você nunca pode dar algo que esteja além das tuas capacidades. Essa é uma regra e é um princípio que está posto. Talvez hoje você diga, Éder, eu quero dar algo para alguém e eu vou ajudar alguém. Sempre vai estar limitado às tuas condições. Hoje eu consigo dar uma cesta básica para alguém, é isso que você vai poder dar. Hoje eu consigo dar uma oferta para uma família que está precisando. Isso está dentro da tua condição. Como ser humano, você tem limites, e esses limites são o teto que você vai ter que andar debaixo para poder contribuir. Isso é uma realidade que está posta e a gente não tem como mudar. Agora, quando nós damos de acordo com a nossa capacidade, acontece um milagre e uma coisa aqui sobrenatural. Porque quando você dá, a Bíblia diz o quê? Deem e lhes será dado. Mas olha o que diz depois. Não vai ser dado para você de qualquer forma. Vai ser dado a você algo que tem uma boa medida, diga boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha o que ele está dizendo aqui. Deem e vai ser dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Tem um segredo aqui. Você vai receber uma medida maior, você vai receber algo maior, você vai receber algo que é muito mais do que aquilo que você deu, porque não está sendo dado a você de acordo com o que você deu, mas de acordo com a medida que você usou. Então aqui nós temos a lei da proporcionalidade. Você deu proporcionalmente ao que pode, e Deus te dá proporcionalmente ao que Ele pode. É óbvio que a régua que está posta nas tuas capacidades está aqui, mas a régua da capacidade de Deus é muito maior. Então existe um segredo espiritual aqui. Quando você usa a medida da generosidade, quando você usa a medida da voluntariedade, quando você usa a medida da compaixão, quando você usa a medida da misericórdia, você dá o que você pode. Mas quando Deus vai retribuir, então Ele diz agora, já que você deu o que você podia, eu vou te dar de acordo com a minha possibilidade. Você deu conforme a tua capacidade, eu vou te dar conforme a minha capacidade. Você deu conforme as tuas condições, eu vou te dar conforme as minhas condições. É por isso que talvez a tua medida, talvez o que você deu para alguém, não era tanto que essa pessoa não tinha recipientes para guardar. Mas o que Deus vai te dar é tanto que você não terá recipientes para guardar. Você pega essa palavra no teu coração? Sim ou não? Você recebe essa palavra? Sim ou não? Então, olha só, esse é o primeiro segredo que nós aprendemos com esse texto. Nós sempre vamos dar no limite, no teto da nossa capacidade. Mas Deus sempre vai dar
de acordo com sua infinita capacidade. É por isso que quando ele faz, é muito mais e é muito maior. Há um outro texto aqui que eu quero trazer, Filipenses 4,19, que o Senhor diz o seguinte: e o meu Deus, Paulo está escrevendo aqui, segundo as riquezas da sua glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Escute isso. O meu Deus, não segundo a minha capacidade, e não segundo a capacidade de vocês, mas segundo suas capacidades, segundo suas gloriosas riquezas, vai suprir todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Existem quase 8.000 promessas de Deus na Bíblia para os seus filhos. Essa é uma. De que Ele supriria todas as nossas necessidades. Eu quero dar um tempo aqui, antes de continuar com a mensagem, porque eu quero orar por você. Talvez você tenha chegado aqui hoje com alguma necessidade. Talvez você tenha trazido com você hoje no teu coração algo que você diga: Éder, eu preciso, pastor, eu preciso que Deus faça algo na minha vida e supra essa falta. E eu não estou falando só de dinheiro aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele supriria todas as nossas necessidades. Hoje à tarde nós oramos por uma mulher que chegou aqui com um diagnóstico de câncer. Nós oramos por uma pessoa que chegou aqui e a necessidade urgente dela é cura física, é saúde. Nós oramos aqui hoje por pessoas que vieram desesperadas, porque a necessidade delas é um pouco de paz. Por pessoas deprimidas e a necessidade delas é um pouco de alegria. Talvez tenhamos orado por pessoas hoje aqui endividadas, a necessidade delas era de dinheiro. Mas oramos por pessoas que precisavam de descanso. Talvez tenhamos orado por pessoas que carregavam carências afetivas e só precisavam hoje na oração se sentirem amadas, de receberem um pouco de atenção. Eu quero dizer para você que essa promessa de Deus é de que Ele vai suprir essa necessidade. Ele vai suprir essa falta. Semana passada nós falamos que prosperidade não é quando está sobrando alguma coisa. Prosperidade é quando não tem nada faltando. Se você chegou aqui hoje com tua conta bancária recheada, mas sem paz, você não é próspero. Se você chegou aqui hoje com um bom trabalho, um bom emprego, mas não consegue sentir alegria, você não é próspero. Talvez você tenha chegado aqui e diga: olha, eu construí um patrimônio incrível, eu tenho casas, apartamentos, eu tenho fazenda. Não importa o que você acumulou, porque prosperidade não é o que você tem sobrando. Prosperidade é quando não tem nada faltando para você. Não pode faltar alegria, não pode faltar paz. Não pode faltar fé, não pode faltar saúde, não pode faltar emoções saudáveis, não pode faltar. Você entende isso? Posso orar por você? Você consegue receber essa oração agora, antes da gente continuar a pregação? Para que ninguém se constranja, todos podem fechar os seus olhos um pouquinho. Se você puder colocar a mão na altura do teu coração, ou estender as tuas mãos no colo para frente assim, como quem vai receber algo. A palavra de Deus diz, queridos, que tudo é possível, e quando a gente ora, crendo, nós recebemos. Quero orar pela tua vida, quero orar que se você chegou nesse lugar com teu coração esvaziado, talvez alguém até na transmissão, lá na casa, na sua casa agora, e você está dizendo: está me faltando alegria, está me faltando emprego, está me faltando dinheiro, está me faltando fé, está me faltando felicidade, está me faltando sono, está me faltando descanso. Recebe agora também, querido, onde você estiver. Meu Deus, eu quero orar agora, Senhor, e a minha oração é baseada em promessas do Senhor. A minha oração, Deus, é baseada na Tua palavra.
E a tua palavra diz, Deus, que o Senhor, segundo as tuas riquezas, segundo as tuas gloriosas riquezas, Senhor, não é segundo as nossas capacidades humanas, não é de acordo com nossas condições, não é segundo nossas limitações, Deus, mas é segundo a tua capacidade, é segundo o teu poder. O Senhor diz que é baseado nisso que o Senhor suprirá as nossas necessidades. A minha oração, Pai, agora é por esta pessoa que chegou nesse lugar, ou que está agora nessa casa, no trabalho, e que está recebendo essa oração, e que olha para a sua vida e está dizendo, me falta algo. Está me faltando paz, está me faltando descanso, está me faltando prosperidade, está me faltando alegria, está me faltando um ambiente saudável, a minha casa é um caos, o meu casamento está difícil de ser mantido, está me faltando fé para continuar, está me faltando forças para poder continuar, está faltando coragem para eu dar o próximo passo. O Senhor diz, Deus, que suprirá todas as nossas necessidades. Meu Deus, a minha oração agora, Deus, é que essa necessidade trazida agora por essa pessoa seja suprida, Pai. Que seja suprida, Deus, eu oro agora, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, eu aplico a minha fé, e eu creio, Deus, que agora essa pessoa também está ouvindo e recebendo essa oração com fé, e pela fé, Senhor, nós declaramos, que sejam supridas agora, Senhor, todas essas necessidades, que sejam supridas agora, Deus, essas faltas, Senhor, esse vazio, esse lugar que precisa ser ocupado por algo, nesse momento, Deus, seja ocupado, que venha, Senhor, que passe agora, Senhor, a existir, Deus, a alegria, a paz, a abundância, a prosperidade, os recursos, a saúde, a fé, a coragem, a força, Deus, o vigor, Pai, eu declaro isso em nome de Jesus. E eu abençoo, Senhor, a tua igreja, para que viva essa prosperidade, Deus, que não é o acúmulo ou ter coisas sobrando, mas é olhar para a sua vida e descobrir que não tem nada faltando, Pai. Essa é a minha oração, Deus. E assim nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Respira bem fundo, e diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor já supriu as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui? Eu senti muito no meu coração da gente fazer essa pausa, queridos. Porque não é todo mundo que chega no culto, não é todo mundo que chega num domingo e diz, eu só vou lá para agradecer, né? Só vou lá para dizer obrigado, Jesus, por essa semana, obrigado, Jesus, por esse tempo, né? Eu sei que muitas vezes nós chegamos no ambiente de culto e somos impactados e nos alegramos e festejamos e celebramos. Mas para a gente chegar nesse momento da celebração, o Senhor precisa juntar os caquinhos, né? Então, em nome de Jesus, querido, que se há algo faltando na tua vida, pela fé, quero declarar em nome de Jesus, que você vai viver essa prosperidade bíblica de Deus. Amém? Glória a Deus. Enquanto o nosso técnico da manutenção trabalha, isso aí vai virar meme, viu, Paulo? Vai virar figurinha, vai virar meme. Pois até eu vou resgatar o vídeo depois para fazer umas lá. Amém, amados? Vamos adiante. Agora pode tirar aí o fundo aí para a gente não cochilar. Vamos adiante. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículos do 1 ao 14, que Jesus ele fez uma multiplicação de pães e peixes sobrenatural. Nos versículos 1 até o 14, temos uma história linda e poderosa, onde Jesus ele não queria despedir a multidão e não estava no plano de Jesus mandar as pessoas embora no meio da pregação, ele ainda tinha coisa para falar, né? Ele ainda tinha coisas que ele queria compartilhar. E ele olha para os discípulos e diz, olha, nós estamos distante da cidade, não tem nenhum lugar aqui perto para essas pessoas comerem, então
providenciem o almoço dessas pessoas. Jesus disse para os discípulos, providenciem comida para todo mundo. Gente, nós estamos falando de uma coisa aqui que é um desafio para a lógica. Então, você que é mais matemático, você que é mais lógico, você agora vai ser desafiado. Porque a Bíblia diz que existiam lá mais ou menos 5.000 pessoas. Diga, 5.000 pessoas. E aí Jesus olha para os seus discípulos, que eram 12, talvez mais alguns que seguiam ali juntos com os 12. Jesus olha para esses homens e diz, olha, providenciem almoço para essa gente. Os discípulos começaram a se olhar e começaram a dizer, mestre, a gente está longe da cidade mais próxima, não tem nenhum lugar aqui perto para esse povo poder comer. Não é melhor o Senhor despedir eles antes que a noite chegue, para que cada um possa voltar para casa em segurança? E Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, nós somos responsáveis por eles, então, deem jeito, nós temos que ter comida para todo esse povo. De repente, um dos discípulos aparece para Jesus e diz assim, mestre, tudo que eu encontrei aqui foi um jovem, e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Diga assim comigo, 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, mas eu li que era 3 peixinhos. Meu irmão, agora nessa altura do campeonato não importa. Porque se era 2 peixinhos ou 3 peixinhos, eram 5.000 pessoas, cá entre nós. Tinha que ter muito peixe para dar comida para toda essa gente. Então, 5 pães e 2 peixinhos, tem num outro dos evangelhos, fala 3 peixes, né? Então não importa se era 2 ou 3, eram 5.000. Gente, era muita gente para dar comida. Era muita boca para dar de comer. E aí, a Bíblia diz que Jesus, então, ele manda dar conta daquilo, um dos discípulos vem, olha, tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para o céu, deu graças e os partiu, e em seguida entregou aos seus discípulos para que eles começassem a servir todo o povo que estava na volta. Nós já começamos a aprender aqui um segredo muito importante sobre multiplicação. Que aquilo que nós levamos a Deus primeiro em oração, Ele multiplica. Muitas vezes tem pessoas fazendo o caminho inverso. Elas querem pegar aquilo que Deus deu para elas, e ao invés delas orarem a Deus e agradecerem, elas já começam a fazer o oposto. Tem gente que eu conheço que a primeira coisa que faz quando olha para o salário que caiu na conta é reclamar. A primeira coisa que ela faz quando vê o Prolabore, quando vê a folha de pagamento, quando recebe, né? Aqui na escola a gente tem um time que recebe um e-mail. Antes do dinheiro cair na conta, eles recebem um e-mail, daí eles entram lá no e-mail, no aplicativo, e eles sabem quanto eles vão ganhar. Eu sei que tem alguns ali que ainda não são crente, né? E de repente fica até amaldiçoando o diretor dessa escola. Né? Mas só isso, né? Essa escola me paga só isso, né? E eu tenho que aplicar uma vacina nessa gente aí, porque quanto mais eles murmurarem e reclamarem, mais vai demorar para eles ganhar bem, né? Então, quando você recebe a notícia de que teu salário caiu na conta, qual é a tua primeira atitude? O que você faz primeiro? Se você reclama, murmura, se você já vai olhar para o dinheiro que caiu lá, com o valor que você tem de conta para pagar, e você sabe que vai precisar de um milagre para acontecer, mas ao invés de você confiar no Senhor e na provisão do Senhor, você já começa a murmurar e reclamar do pouco que tem, então você está no caminho da escassez e não no caminho da prosperidade. Você está andando na direção da escassez e não do caminho da multiplicação. Então você leva primeiro para Deus e ora, e aí você vê Ele multiplicar. Agora, se você primeiro reclama, murmura, é muito pouco, esse salário não dá para nada, esse dinheiro aqui não vai dar para pagar metade das contas, realmente, tua palavra é profética e vai acontecer segundo a tua palavra. A Bíblia diz bem assim como tu crê no teu coração, assim será. Se você crê que o teu dinheiro não vai dar para nada, não vai dar mesmo. Se você crê que o teu salário é baixo, é pequeno, vai ser baixo mesmo, vai ser pequeno mesmo. Então, a gente não faz isso. A gente, quando recebe qualquer coisa do Senhor, a gente leva para Deus e agradece. A gente levanta os céus e consagra ao Senhor. Posso ouvir um amém? Em Mateus 6,33, para a gente recapitular, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Coloque Jesus em primeiro lugar, inclusive na tua vida financeira. Por que Jesus pode dar pitaco na tua vida sentimental? Por que Deus pode dar pitaco no teu casamento? Por que Deus pode dar pitaco na tua criação de filho e não pode dar orientação para você nas suas finanças? Né?
Por que você corre para Jesus quando um filho está em crise? Por que você corre para Jesus e vai orar quando você está passando por um momento de dificuldade na tua vida emocional? Por que você corre pedir ajuda quando precisa de um milagre, mas quando é na finança você acha que Deus não pode fazer nenhuma intervenção? Não é. Você precisa priorizar o reino e você precisa entregar para Deus, inclusive, a tua vida financeira. O milagre, ele não aconteceu nas mãos do mestre. Vejam, queridos, aqui tem um princípio que a gente já vai aprender e aprofundar um pouquinho mais. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. Enquanto ele levantou os pães e os peixes, quantos pães e peixes tinha na mão dele orando? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele termina de orar e ele olha, está na mão dele. Quantos pães ainda tem na mão dele? 5 pães, 2 peixinhos. Aí agora ele pega e coloca na mão dos discípulos. Quantos pães e quantos peixinhos tinha na mão dos discípulos? 5 pães e 2 peixinhos. O milagre começa aqui. Enquanto ele levanta e ora, eram só 5 pães e 2 peixinhos. Agora, quando os discípulos começam a compartilhar, o milagre começa a acontecer. Pegou isso? Quando os discípulos começam a compartilhar, o milagre começa a acontecer. Então vamos falar de 3 princípios da multiplicação sobrenatural, né? Para você que é mais racional, mais lógico, que não está entendendo quantos quilos de farinha precisava, quantos ovos para poder fazer a massa, quantos fornos para assar. Tem gente aí que já está fazendo as contas. Não, pastor, isso aí não bate, a conta não fecha. E não fecha mesmo, por quê? Porque a multiplicação é sobrenatural, ela desafia a lógica humana. Amém? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Primeiro, para que você viva uma multiplicação sobrenatural em Jesus, você tem que, tudo aquilo que vem nas tuas mãos precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Então primeiro você consagra, primeiro você confia e agradece. Primeiro você diz, Deus, tudo que eu tenho vem de ti, eu reconheço. Quando alguém te dá um copo d'água, você agradece essa pessoa por quê? Porque a água que você está bebendo veio da mão dela. Quando alguém faz algo por você, você agradece porque você reconhece que ela é quem está fazendo algo por você. Quando você tem o hábito de agradecer por tudo que você tem nas mãos, você está dizendo, eu reconheço que vem do Senhor, eu reconheço que vem das tuas mãos, eu reconheço que a fonte é o Senhor, e por isso, reconhecendo que o Senhor é a fonte, eu te agradeço e dedico ao Senhor tudo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Então, primeiro princípio, você consagra para que você depois veja Deus fazer uma multiplicação. Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quanto queriam. Olha aqui, queridos, a Bíblia diz, em outras versões, diz que todos comeram até se satisfazer. Então não era um pedacinho de pão para você aguentar até a noite. Todos comeram até se satisfazer. Ele repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quanto eles queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, você que já fez a conta dos quilos de farinha, agora tem que calcular quantos litros de azeite para fritar, quanto fogo para poder assar o peixe. Eu não sei mais o que você está pensando aí, mas eram só 2 peixes para essa multiplicação aqui acontecer. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de serem abençoados por Jesus, os pães não teriam se multiplicado. Por quê? Porque precisa ser abençoado para depois ser multiplicado. Se aquele discípulo viesse, olha, eu encontrei um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, eu vou trazer ele aqui para a roda dos discípulos, pelo menos a gente vai ter o que comer e não vai passar fome. Não foi isso que aconteceu. Eles então trouxeram para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus levantou os céus e agradeceu. Ele consagrou, e porque ele consagrou, ele então atribuiu àquela porção o potencial para que fosse multiplicado. Segundo princípio para a gente viver multiplicações sobrenaturais no Senhor, você precisa pegar o que você tem e você precisa distribuir antes de ser multiplicado. Olha que interessante. Quando Jesus levanta, eram só 5 pães. Quando ele olha e distribui para os discípulos, eram só 5 pães. Mas quando os discípulos começam a compartilhar, se tornam pães suficientes para alimentar uma multidão.
tudo que você quer que cresça nas tuas mãos, você tem que aprender a compartilhar. A prosperidade e a multiplicação bíblica não vem, e na verdade isso não acontece nem no secular. Se você estudar economia, se você estudar administração, se você estudar investimento, você vai descobrir que quanto mais você guarda e retém, menos cresce o que você tem. Você não aumenta uma riqueza guardando e retendo, você aumenta a riqueza investindo, compartilhando, né? Muitas vezes fazendo investimentos em diversas áreas. Então, você não multiplica algo juntando, você multiplica sempre distribuindo. Essa é a mesma regra, é a mesma lei. Se você quer que algo multiplique nas tuas mãos, você tem que aprender a distribuir, a compartilhar. Então aqueles homens começaram a ir na direção das pessoas que estavam sentadas para comer, e eles começaram a tirar os pedaços do pão que estava nas suas mãos, e o pão não diminuía, o pão não diminuía, o pão não diminuía, o pão não diminuía. E o peixe não acabava, e o peixe não acabava. Quando eles começaram a dividir, a compartilhar, o milagre da multiplicação começou a acontecer. Então, se você quer uma multiplicação, você precisa primeiro começar a compartilhar. Ah, mas Éder, não era mais fácil, pastor, que Deus me desse bastante, e depois que eu tenha bastante, eu começo a dar para as pessoas? Por que Deus não faz isso? Porque Ele te conhece. E Ele me conhece. Porque nós, quando temos uma visão pautada na palavra de Deus e temos a sensibilidade que qualquer pessoa com experiência de escassez já teve que ter, a gente tem uma prioridade. Agora, quando a gente não tem mais essa visão, quando a gente não consegue mais enxergar o sofrimento do outro, nossas prioridades mudam. Então a pessoa diz assim, eu vou dar uma cesta básica para o fulano, porque Deus está me abençoando. Aí daqui a pouco ele tem tanta coisa, tem tanto, que ele começa a colocar o olho na cesta básica que ele dava para o fulano, e aí a prioridade dele muda. Aí ele vai agora, vou gastar esse dinheiro agora no Premier, quero assistir os jogos da Liga Europeia de Futebol. Ele começa a canalizar os recursos em outro lugar, que não é aquilo que Deus queria que ele investisse. Então Deus está provando você. Quando Ele não te dá mais, é porque Ele está esperando você aprender a ser generoso. E quando você começa a ser generoso e compartilhar, então Ele diz, agora sim eu posso te dar. E Ele sabe quem nós somos. Ele lida com essa raça aí. Faz tempo que Ele lida com essa raça, né? Chamada ser humano. Então Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós talvez vamos mudar as nossas prioridades. Então a gente vai viver a multiplicação conforme a gente compartilha, conforme a gente vai distribuindo. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, fez o mesmo com os peixes, versículo 11. Se os discípulos tivessem comido os pães depois que Jesus abençoou, não teria multiplicado. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria multiplicado. Se eles não tivessem aplicado fé e orado antes, era só 5 pães e 2 peixes. E quantas pessoas comeriam naquele dia até se satisfazer com 5 pães e 2 peixes? Sei lá, 15, 20 pessoas. Mas o milagre aconteceu porque eles entenderam o princípio. Tá? Terceiro princípio para que a gente viva a multiplicação em Jesus. Você precisa testificar e testemunhar a abundância. Se você realmente quer viver essa unção de multiplicação, você precisa aprender a olhar para aquilo que Deus fez. Você precisa aprender a testificar aquilo que Deus fez, testemunhando, mensurando. E você precisa mostrar essa abundância, não por orgulho nem por vaidade, mas para que Deus seja reconhecido. Você já vai ver do que eu estou falando aqui. Olha só, versículos 12 ao 14. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Aqui tem um ponto de alerta. Se você é uma pessoa que desperdiça tempo, recursos e coisas que Deus colocou nas tuas mãos, você não está pronto para a prosperidade. A prosperidade tem a ver e sempre esteve relacionada ao zelo
e a responsabilidade com as coisas que Deus põe na nossa mão. Se você não cuida do que Deus põe na tua mão, Ele não confia mais coisas a você. Então Jesus deu uma ordem para os discípulos. Eles deveriam juntar tudo que sobrou e eles deveriam contar, porque olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó, que então eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços daqueles 5 pães de cevada deixados por eles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então olha isso aqui, tem 2 coisas importantes. Primeiro, o que sobra é o que multiplica. Porque quando você recebe algo de Deus, quando você recebe o teu sustento, o teu salário, uma parte é alimento, é comida. Outra parte é semente, é investimento. O teu salário, ele precisa suprir as tuas necessidades. Você tem que pagar a conta de água, do aluguel, a luz, a internet, o gás. Você tem que honrar os compromissos, que são aqueles compromissos que toda família tem. Agora, se você fica preocupado em pagar essas coisas e relaxa quando você então paga essas coisas e não dá atenção para o que sobra, você está destruindo o potencial de multiplicação. Porque a tua multiplicação, ela vai acontecer naquilo que sobra e que é administrado com responsabilidade. Porque aquilo que você já teve que consumir é a colheita. Aquilo é o sustento. Sabe que tem pessoas que quando recebem o salário, elas recebem, elas pagam as contas e elas ficam enlouquecidas, dizendo, sobrou 1.000 na conta. Sobrou 1.000. Sobraram R$500, olha para a mulher, o que nós vamos fazer? Né? No que nós vamos gastar? Vamos sair jantar fora? Vamos numa pizzaria com todo mundo? E aquela pessoa, ela está tão acostumada a destruir seu potencial de multiplicação, que ela não consegue resistir e guardar aqueles R$1.000 por mais alguns dias e dizer, Deus, onde o Senhor quer que eu invista esse dinheiro? Essa aqui é a minha parte daquilo que vai ser multiplicado. Esses 500 eu tenho que investir com sabedoria, eu não posso desperdiçar. Esses R$1.000 eu tenho que fazer algo que tenha a ver com o meu propósito, eu não posso sair por aí, sobrou 1.000, podemos viajar agora para o final do ano, com 1.000, com 1.000, você vai aonde? A coxilha? Você vai almoçar onde? Vai almoçar no BMO? Do meu amigo Ricardo. Se eu estou falando o nome aqui é para fazer propaganda, Ricardo, tá? Não é para depreciar o teu restaurante, é uma bênção, até indico. Quem quiser ir, BMO. Mas olha só, gente, como as pessoas elas têm uma espécie de comportamento sabotador. Elas não conseguem ter paz quando sobra alguma coisa, enquanto elas não acabam com tudo, elas não descansam. O profeta no Antigo Testamento perguntou, por que vocês estão gastando o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Onde estão indo os recursos? Onde é que você está desperdiçando o dinheiro do teu sustento, do teu salário, do negócio que você fez, da casa que você vendeu, do contrato que você assinou? Escute isso, querido. Se você não for zeloso e responsável, como um bom mordomo e fiel mordomo, você não está se preparando para a abundância, você está se preparando para a escassez. Mas pastor, só sobram R$200 depois que eu pago tudo. Esse é o fator multiplicador. É nisso que Deus vai usar a tua vida com sabedoria para multiplicar. Então você tem que fazer com sabedoria, sem desperdício. Diga comigo, sem desperdício. Gente, tem coisa que eu vejo de vez em quando que me dá uma crise. Às vezes eu tenho vontade de pular dentro do celular e na casa da pessoa. Pensa comigo, por que um ser humano precisa de uma televisão de 70 polegadas numa sala de 5 metros quadrados? Nem enxerga. A pessoa tem que ficar longe, a TV está na sala, ela está assistindo a cozinha.
Ela tem que ir lá mexer na saturação da TV, da televisão, porque é muito grande. Ela está aqui, a TV está ali, a 1,5 m. A sala dela tem 2 metros, tem 60 centímetros do sofá, tem mais 40 da estante. Ela está a menos de 1 metro da televisão, 70 polegadas. Ela, para poder ver uma cena, ela vê fragmentada. Ela enxerga primeiro o pé da pessoa e quando antes de mudar a cena, ela enxerga a cabeça, mas não vê o corpo. Porque até os olhos dela ir lá para o outro lado da tela. Gente, que bobagem. Mas que desperdício de dinheiro que poderia estar sendo investido em outra coisa. E essa mesma mente louca, essa mesma mente doida, que chega no final do ano e diz assim, esse ano não vai dar para dar presente para as crianças, está faltando dinheiro. Você gastou 7 mil reais numa televisão indivíduo. Que agora você vai ter que usar óculos porque está forçando a visão. Então agora gastou na televisão, vai ter que ir no oftalmologista antes da hora, vai ter que trocar a lente dos óculos. O que aconteceu? De um mês para cá parece que não vejo mais nada. Claro, tua retina está indo para o espaço. Eu não vou nem entrar naquela questão do som, né? Tem gente que tem som para botar um baile, fazer um baile. Por que um som nessa potência numa casa de 48 metros quadrados? Vai olhar, o cara tem mais amplificador que a igreja que tem um auditório para 400 pessoas. Gente, não tem, né? É desperdício. Por que você está gastando o teu dinheiro, o teu recurso naquilo que não é pão, naquilo que não é essencial, naquilo que não vai melhorar a tua vida, que não vai transformar a tua realidade, que não vai transformar a tua família, né, para o melhor, que não vai mudar o cenário? Eu amo mensagens assim antes do Natal. Amo. Nessa época de férias, tem aqueles malucos que eles já estão doidos para viajar sem dinheiro. Eles já estão doidos ligando para as administradoras de cartão para aumentar o limite. Aumenta meu limite aí mais 2.000, porque senão não vou conseguir ir para as praias. Não vou conseguir viajar, pelo amor de Deus. Meu irmão, não adianta você ir fazer as tuas férias com a família, 10 dias na praia, e passar 10 meses infernizando a cabeça dos teus filhos e da tua esposa, porque você não tem dinheiro para pagar a fatura. Isso não é descanso. Isso não é descanso. Então muda o plano, reduz um pouco a programação, vai para outro lugar que o teu dinheiro dê, sabe? Sabe o que é ostentar hoje em dia? Ostentar hoje em dia é você ir no restaurante e na hora de pagar no débito. Paga no débito. Por quê? Né? Depois a fatura. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sou contra que você desfrute, eu acho que quem tem condições, quem trabalha merece, digno é o trabalhador do seu salário, você não tem que ser escravo de dinheiro, de empresa, de negócio nenhum, você viaja quando pode, você desfruta, você, vai para onde você quiser, só não vai para o inferno. Isso você está proibido de ir, você não vai para o inferno, você vai para o céu, na hora que Deus quiser também, né? Não precisa ser antes da hora, mas você vai para onde você quiser, vai para a casa das tias lá no interior, que faz aquele pão da nona, desse tamanho, assim, ó. Vai passear, vai, a avó disse que tem lá uma cachoeira, vai para a praia se quiser, vai para qualquer lugar, mas vai com sanidade, vai preservando a tua saúde mental, vai preservando a tua família, vai guardando a paz na tua família, na tua casa. Não adianta você passar 10 dias na praia comendo camarão, na beira da praia, lá, né, debaixo do guarda-sol maravilhoso, e no mês que vem, meu irmão, você não ter comida para colocar na mesa dos teus filhos. Então isso é loucura. Isso é loucura. Se programa, se organiza, né? Faz algo que possa tornar essas férias prazerosas, abençoadas, desfrute, mas que depois você não tenha dor de cabeça, tormento. Então faz na medida, se organiza. E sabe que agora, o ano que vem, eu vou fazer uma viagem com a pastora, e a gente já está se organizando, né? Na virada do ano, a gente vai numa agência de viagens, e eu vou ir como uma ovelha ao matadouro, né? Já estou sabendo. Porque o ano que vem nós vamos completar 25 anos de casado. E aí a gente já combinou, não, nós vamos para algum lugar, a gente raramente faz viagem juntos
mais longa e mais demorada, sem as filhas e às vezes até sem conexão com o nosso chamado, o nosso ministério. Então nós vamos fazer uma viagem longa para um outro lugar, mas eu vou me organizar antes, né? Eu vou começar já a organizar tudo, vou parcelar, vou ter que fazer no crédito, sem dúvida, mas eu sei que vou fazer uma viagem, vai ser uma benção. Quando eu voltar, eu não vou voltar com um extintor apagando incêndio. Não adianta eu fazer uma viagem para uma bodas de prata com a minha esposa, para ser uma viagem maravilhosa, depois eu voltar e atormentar a coitada por causa das contas. Roubar a paz dela nos meses seguintes. Então, faz as coisas de acordo com a tua capacidade, sem desperdício, né? Eu poderia falar um monte de outras coisas aqui que a gente vê, né? Roda de carro que vale mais que o carro. Pelo amor de Deus, gente. Né? Mulher que tem mais bota do que a loja no closet dela. Nem a loja tem tanto estoque assim, irmã. Por favor. Né? Se recomponha. Já virou dependência? Vamos tratar isso? Vamos para algum lugar para tratar isso? Vamos para uma clínica de reabilitação? Vamos criar uma clínica de reabilitação para as descontroladas? Meu Deus, o carrinho da Shopee. Tem umas que tem o carrinho da Shopee, tá, meu Deus, se ela gastar tudo que está no carrinho lá, foi o ano inteiro de orçamento. Né? Amém? Ainda bem que está lá no carrinho ainda, né? Uma hora o guerreiro vai estar brincando com o celular dela e vai desaparecer tudo daquele carrinho. Esvaziou o carrinho de repente, né? Então, gente, desperdício não combina com quem quer prosperar. Então, cuida daquilo que tu tem, valoriza o que veio para a tua mão, administra com sabedoria, com responsabilidade, com cuidado. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. É melhor você dormir à noite, a cabeça no travesseiro e descansar, do que você andar, talvez, numa casa nova que você trocou, ou talvez até com um carro novo. Se Deus te deu condições, desfruta, vai lá, vai com força, investe, sabe? Tem que realmente viver o melhor dessa terra, porque é promessa de Deus, mas sempre cuidando para que o teu testemunho, a integridade, a tua vida não seja atormentada. A primeira mensagem dessa série foi qual? Um coração rendido para ter uma vida sem estresse. Se você vive a tua vida louco e como se não tivesse boletos amanhã e não administra, a tua vida provavelmente é cheia de angústia, de sofrimento. Então, toma cuidado com isso, amém? Glória a Deus. Então, o terceiro princípio é o quê? Você testifica e você se satisfaz vivendo essa abundância, né? Aquilo que Deus te deu precisa apontar para Deus, apontar para Cristo, tá? Vamos lá. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Nós aprendemos, aqui está invertida a palavra, nós aprendemos já que nós recebemos, né, celebramos e repartimos. Vamos de novo? Recebemos, celebramos e repartimos. Esse é o caminho. Você tem que aprender a receber, celebrar ou agradecer e repartir. A prosperidade se esconde nisso. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mateus 6,33 eu já li. E para a gente encerrar, consagre ao Senhor tudo que você faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Pessoal do louvor pode passar. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra e vamos orar? Pode ficar de pé, querido. Já estamos no horário aqui. Quero encerrar. Mas antes quero orar pela tua vida. Vamos abençoar a nossa semana. Vamos declarar bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Desculpa se você já estava com a reserva do Airbnb feita, naquela casa maravilhosa, com piscina, de R$3.000 a diária. E você já tinha até a lista de quantos parentes ia ter que levar para dividir. Faz isso não, viu? É cilada, Bino. Cuidado. E agora, faço o que com aquela televisão, pastor? Meu Deus.
Pior é você arrumar alguém que tem uma sala grande agora para poder oferecer. Brincadeiras à parte, queridos, agora. Eu aprendi esses princípios alguns anos atrás. Eu entendi com a palavra de Deus de que eu posso prosperar e que Deus quer que eu prospere. E que a minha vida pode ser uma vida de contentamento e uma vida de abundância. E isso é acessível para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Se alguém não se sente merecedor disso, o problema não é com o dinheiro, o problema é com a identidade. Se alguém aqui ainda diz, olha, pastor, eu não consigo imaginar a minha vida diferente, porque estou passando tanta luta, estou passando por tantos problemas, você precisa alinhar a tua identidade com o Senhor, porque a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. Deus não tem problema com recursos e nem com riqueza. Mas se você tem, você precisa corrigir isso dentro do teu coração. E a minha oração agora vai ser para que, se houver alguém assim hoje, que corrija isso. Que se sinta filho amado e que se sinta merecedor daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Se você já se sente, mas ainda não consegue viver essa prosperidade e essa abundância, a minha oração é que o Senhor dê sabedoria para você. Sabedoria para administrar, sabedoria para olhar para os recursos e fazer da melhor forma, administrar da melhor maneira. E se você já tem sabedoria, talvez esteja te faltando, então é fé. Que Deus te dê fé, coragem, ousadia para você andar nessa direção da prosperidade bíblica. Amém? E eu quero encerrar minha fala antes de orar, lembrando você que prosperidade não é ter coisas sobrando. Prosperidade é quando você não tem nada faltando. Esse é o alvo da prosperidade pela qual eu oro. Que se Deus quiser dar mais de alguma coisa para nós, nós estamos preparados para receber, sim ou não? Deus, se o Senhor quer me dar, eu quero. Se o Senhor quer derramar sobre minha vida, derrama. Mas eu não vou me sentir mais próspero porque eu tenho algo sobrando. Eu já me sinto próspero porque não tem nada na minha vida faltando. E essa é a prosperidade bíblica que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos adorar o Senhor um pouquinho, já vamos orar para encerrar nosso culto. Vamos lá. A canção, ela pode ser cantada em tom de profecia. Então use a tua fé agora para cada frase dessa música. Faça dela a tua oração agora, em nome de Jesus. Vamos lá? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará entre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que a tua bênção chegará. Bendito seja